primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Enquanto a igreja procura, eu agradeço a saudação de bem-vindo, agradeço a Deus o privilégio de estar aqui, mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, quantos acharam? Então é muito importante, e eu queria que ao sentar, você deixasse a Bíblia aberta. Nós vamos iniciar um estudo bíblico sobre o tema Vencendo a Depressão com Deus, certo? Verso 4: E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: Levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs entrar na caverna, e eis que veio uma voz que dizia: Que fazes aí, Elias? Amém. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Diga assim comigo: Deus não me criou para viver desanimado nem deprimido, mas para uma vida cheia de esperança, feliz, alegre, na presença de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então podeis tomar assento na presença de Deus. Aleluia! Meus irmãos, eu quero assim que os irmãos prestem muita atenção, porque nós vamos tratar hoje do grande mal do século atual, de as maiores doenças do mundo. Eu vou fazer 15 minutos de informação, 10 a 15, abrir um leque de informações sobre a palavra depressão. Não vou tratar do assunto de possessão maligna, não vou tratar do assunto de opressão maligna. Eu vou tratar sobre depressão, que é uma doença que tem o seu registro na medicina. Então preste atenção, a Organização Mundial da Saúde, nós depois de 10 minutos de informação, nós vamos entrar no estudo bíblico. Vamos analisar quais os homens da Bíblia que, provado pela psicologia, pela medicina, vivenciaram a depressão. E eu quero trazer uma mensagem sobre 8 passos bíblicos para você vencer a depressão com Deus. E no final eu quero encerrar como que Deus curou Elias da depressão na caverna, certo? E vou lhe provar os 8 sintomas provados pela psicologia, medicina, da depressão de Elias. Prometo ir mais devagarzinho, né? Para os irmãos poderem raciocinar. Bom, o que é depressão, pastor? Depressão, existem linguagens técnicas difíceis de você entender, mas eu vou falar em 2 linguagens simples e técnicas para você entender. Depressão é uma doença que se caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa, deixando essa pessoa com predomínio anormal de tristeza. Já não é uma tristeza normal, já não é uma angústia normal, já não é uma aflição normal, porque tristeza, angústia, aflição, frustração, todo mundo passa. Agora na depressão, essa tristeza é anormal, até porque
existe uma diferença bíblica entre tristeza e depressão, que são duas emoções, e já vou lhe explicar como você diferenciar isto. Pastor, ainda não entendi o que é depressão? O dicionário Aurélio diz que depressão é abatimento, enfraquecimento físico ou moral, desânimo, esgotamento, estado de tristeza, fadiga e insônia. Mas pastor, eu quero entender melhor. Então diga assim comigo: depressão é uma tristeza que parece não ter mais fim. Bem alto, não ter mais fim. O problema já passou, ocorreu há muito tempo, e aquela tristeza continua forte, viva, como se fosse uma tatuagem impregnada na alma. Isso é depressão. Agora, numa composição mais ampla, trazendo informação, é um transtorno de humor que faz com que a pessoa sinta uma imensa tristeza, tornando-se pessimista, e ela fica incapaz de sentir prazer. Ela atua sobre pensamento, sentimento, comportamento, relações, causando perda de interesse, perda da alegria e da capacidade de dar e receber amor. Também a pessoa se torna cada vez mais passiva, adiando tarefas simples e deixando de desfrutar de atividades que lhe dão prazer. Além disso, muitas vezes ela se recusa a enfrentar os problemas, os transtornos, e recorre a condutas autolimitantes. Ela passa a viver com medo, sente-se sozinha e indefesa, e se afasta das pessoas que poderiam ajudar a sair desse estado. A depressão afeta a capacidade de encontrar soluções para problemas do dia a dia, distorcendo a percepção do tamanho das dificuldades. Isso, numa linguagem simples, é depressão. A Organização Mundial da Saúde estima que hoje no mundo mais de 120 milhões sofrem de depressão. Embora que é uma doença muito difícil para a medicina, para a ciência, para a psicologia detectar essa doença. Mas vou lhe explicar aqui que essa doença, ela existe há mais de 2.000 anos. Ela era reconhecida como melancolia. Segundo os estudiosos, eles declaram que a depressão já é o grande mal do século XXI e um problema de saúde pública. Agora, pastor, como que eu vou diferenciar as emoções de tristeza ou depressão? Eu coloquei aqui, existem muitos momentos de tristeza causados por situações como separação, desastre e doença, que com o passar do tempo, ainda que a dor seja grande, a tendência é que diminua. Isso é a emoção da tristeza. Agora, na depressão, que é uma tristeza anormal e que o estado de humor da pessoa está afetado, aí acontece o quê? Há uma perda de autoestima, sentimento de impotência, culpa, desesperança, energia, apetite, concentração e sono são afetados, com redução de capacidade de amar, de aproveitar, de trabalhar, de agir, e todos têm em comum na depressão o desânimo, a incapacidade de sentir prazer, além de um estado de ansiedade e preocupação excessiva com o futuro. Quantos entenderam? Levante a mão aí. Vamos ver? Mais uns 5 minutos de informação e vamos entrar, navegar na Bíblia, né? Agora, se você tiver uma dúvida, certo? Depois do culto estou à disposição. Agora, preste bem atenção, trata-se da doença menos compreendida e da mais inadequadamente investigada. É muito difícil para a medicina saber quando uma flutuação normal de humor passa a ser uma depressão. É muito difícil. Agora, todas as pessoas de qualquer faixa etária podem ser atingidas pela depressão. Das crianças à melhor idade. Porém, as mulheres são mais atingidas do que os homens. Agora, um detalhe para você entender: todas as pessoas, ela atinge os não cristãos. Diga comigo: os não cristãos. Bem alto: e os cristãos. Bem alto: e os cristãos. Mais uma vez: e os cristãos. Eu conheço muito
obreiros, pessoas no Brasil fiéis que estão em tratamento de depressão. Então, já vou lhe explicar por quê, certo? Trata-se de uma doença pouco diagnosticada. Por quê? Que é uma das doenças menos diagnosticadas. Primeiro, porque há uma rejeição. As pessoas ignoram, né? Segundo, falta de oportunidade para o tratamento. E segundo, há uma rejeição das pessoas em não querer aceitar uma doença que é legítima. Hoje, para você trabalhar de motorista, hoje para você fazer um curso, hoje, aliás, para você trabalhar numa empresa, eles já estão exigindo uma consulta psicológica. As próprias empresas têm psicólogo. Fazer uma entrevista com psicólogo, isso já é normal, né? Então, muitas pessoas que poderiam ter um padrão de vida melhor, hoje sofrem durante toda a sua vida de uma agonia mental, emocional, física, pela falta de tratamento. E como consequência está prejudicando relacionamentos pessoais, trabalho, família e produtividade. Agora vamos estudar de onde vem a depressão, certo? Eu estou no passo da informação. A depressão é uma exaustão, um extremo cansaço mental ou físico provocado por fatores internos dentro do corpo e fatores externos que tornam o ser humano vulnerável a uma depressão. Fatores internos que podem gerar uma depressão. Quais os problemas, pastor, dentro do meu corpo que podem gerar uma depressão? Células do cérebro, questões hormonais, as glândulas, a química geral do corpo, o desequilíbrio neuroquímico e a hereditariedade. Eu coloquei aqui, quimicamente a depressão é causada também por um defeito nos neurotransmissores, responsável pela produção de hormônio, como a serotonina, a endorfina, que nos dão uma sensação de prazer, de bem-estar, de conforto. Quando há algum problema nos neurotransmissores, a pessoa começa a apresentar sintomas de desânimo, autoflagelo, falta de energia para atividades simples. Então são vários fatores dentro do ser humano que podem gerar uma depressão. Agora, outro sim, existem muitos fatores que tornam o ser humano vulnerável a uma depressão. Isso aqui é muito importante você ouvir. As injustiças, as perdas, estresse por pressões, raiva contida, abandono psicológico, separações conjugal, morte na família, crise na meia-idade, desigualdade social, traumas da infância, algumas doenças, o uso excessivo de álcool, determinadas drogas, uma vida profissional intensa, um estilo de vida estressante. Então são fatores externos que